Olá, este vídeo é destinado a você que é militante social ou simplesmente tem curiosidade de conhecer o pensamento socialista. Vamos tentar compreender por que a sociedade capitalista produz tanta riqueza e ao mesmo tempo produz tanta miséria e tanta injustiça social. Serão 8 vídeos, sendo 4 aspectos gerais do pensamento socialista e 4 introduzindo a discussão sobre a formação capitalista no Brasil. Hoje vamos conversar sobre as ideias de Karl Marx, principal formulador do pensamento socialista, tão debatido nos meios acadêmicos e nos movimentos sociais. Marx nasceu em Trier, na Alemanha, em 1818, morreu em Londres, em 1883, aos 65 anos de idade. Em 1841, Marx concluiu seu doutorado em filosofia e passou a trabalhar em um jornal em Colônia, onde conheceu Friedrich Engels, que viria a ser não apenas seu grande amigo, mas também coautor, junto com Marx, em diversas obras, inclusive o Manifesto Comunista. Como filósofo, Marx acreditava que mais importante que interpretar o mundo, a filosofia devia transformá-lo. Podemos dizer que as ideias de Marx foram influenciadas por 3 grandes correntes de pensamento da época, estudados e criticados por ele. Primeiro, a filosofia dialética de Hegel. Hegel defendia que toda transformação é fruto dos conflitos entre os contrários, o que Marx concordava. O que Marx discordava era que Hegel afirmava que as ideias eram a força propulsora para realizar as transformações sociais. Para Marx, é a realidade concreta que pode transformar a sociedade, ou seja, eram as relações sociais e econômicas e a luta de classe existente decorrente dessas relações que faria as transformações. É de Marx a frase: a luta de classe é o motor da história. Essa concepção passou a ser chamada de materialista. Segundo a economia política de Adam Smith. Adam Smith afirmava que o trabalho é a fonte de toda a riqueza, o que Marx concordava. Mas Marx foi além e afirmou que apenas uma classe se apropriava da riqueza produzida, aqueles que detinham os meios de produção, em outras palavras, a burguesia. Adam Smith é considerado o principal teórico do capitalismo e Marx irá contestá-lo em diversos aspectos do seu pensamento. Por último, o socialismo utópico de Saint-Simon e Charles Fourier, que, embora defendessem a construção de uma sociedade justa e solidária, acreditavam que bastava que os homens tomassem consciência que as transformações ocorreriam. Para Marx, apenas a organização e a luta dos explorados poderia transformar a sociedade. Marx defendia que era necessário criar as condições objetivas e subjetivas para que ocorressem as transformações sociais. Estas 3 correntes de pensamento serviram de base para a obra de Marx, chamada posteriormente de marxismo e conhecida como materialismo histórico e materialismo dialético. Marx defendia que para transformar a sociedade capitalista em sociedade socialista, seria necessária uma revolução social, onde o principal sujeito histórico dessa revolução seria a classe operária, já que ela surgiu com o aparecimento da sociedade capitalista, sendo a principal produtora de riqueza e vivenciando diretamente o processo de exploração do capital. Porém, para que esta revolução ocorresse, havia 2 condições essenciais: as condições objetivas e as condições subjetivas. Dentre as condições subjetivas, podemos destacar o nível de desenvolvimento econômico do sistema capitalista. Pois ele afirmava que um país altamente industrializado produziria uma classe operária numerosa e que esta classe, fruto do desenvolvimento capitalista, seria a classe que teria condições de dirigir o processo revolucionário. Mais ainda, o socialismo, para dar certo, precisaria dividir a riqueza acumulada e que teria sido apropriada pelo burguês, fruto da exploração dos trabalhadores. Na sociedade capitalista da época, estamos falando aí do século XIX, poucos países detinham tais condições e todos se localizavam na Europa.
Dentre eles, podemos citar a França, a Inglaterra e a Alemanha. Segundo, a crise política e econômica do sistema, que, segundo Marx, ocorrerá ciclicamente. A crise é cíclica, pois ocorrerá de tempos em tempos, provocada principalmente pela superprodução e a incapacidade de consumo do trabalhador. A crise acirrará a luta de classe entre a burguesia e a classe trabalhadora, pois, como já vimos historicamente, é sempre a classe trabalhadora que paga a conta das crises. As condições subjetivas estavam relacionadas diretamente ao nível de consciência e de organização da classe operária e dos explorados de uma forma geral. Não apenas em sindicatos e entidades do movimento social, mas principalmente em partidos de caráter revolucionário que tinham como principal objetivo a tomada de poder e a construção do socialismo. A revolução poderá ocorrer quando, em um mesmo período histórico, consegue-se casar essas duas condições. É verdade que algumas revoluções, entre elas a da Rússia e a de Cuba, só para citar esses dois casos, não tinham amadurecido as condições objetivas, pelo menos no tocante ao desenvolvimento econômico. Ambos os países tinham economia agrária. Porém, também é verdade que muitos dos seus problemas são atribuídos a esse fato. Se não temos como interferir diretamente nas condições objetivas, nas condições subjetivas, podemos e devemos interferir. A formação política e a participação em movimentos sociais e políticos é a melhor forma. Estou me propondo a lhe oferecer uma formação política básica. O que você fará com essa formação só dependerá de você. Vamos refletir primeiro sobre o que é materialismo histórico, segundo Marx. A ideia de constituir uma sociedade socialista, ou que tenha outra denominação, mas que represente uma sociedade mais justa, é uma ideia que existe desde a constituição da primeira sociedade dividida em classes, a sociedade escravocrata. Portanto, não é uma ideia nova, pois o desejo de ser um homem livre nos acompanha há milhares de anos. Podemos dizer que o cristianismo, em sua origem, buscava a construção de uma sociedade mais justa, pois ele pregava, primeiro, que todos eram irmãos e, portanto, um irmão não podia escravizar outro irmão. Ser contra a escravidão na época era ser contra o sistema vigente e batia de frente com os interesses da classe dominante. Afirmavam também que os ricos não iriam para o reino dos céus, pois a sua riqueza era fruto da exploração de um irmão. Jesus Cristo não reconhecia a autoridade dos reis e imperadores, pois a única autoridade que ele reconhecia era do seu Pai, Deus. Ao ir para Jerusalém, Jesus sabia que sua mensagem iria provocar reações, embora não estivesse entre seus objetivos uma revolução social. Jesus e todos que pregaram o cristianismo na época foram presos, torturados e crucificados, para servir de exemplo a outras pessoas que ousassem contestar o poder dos reis e imperadores. A história da humanidade está repleta de acontecimentos semelhantes. Os cristãos daquela época podem ser comparados aos socialistas e comunistas que ousaram contestar o poder da classe dominante em diversos locais do mundo. Outras pessoas propuseram diferentes ideias de constituição de uma sociedade socialista, mas foi Karl Marx que, estudando os diversos pensamentos filosóficos e econômicos, analisando o desenvolvimento da sociedade humana e principalmente da sociedade capitalista, conseguiu propor um método de análise da sociedade, que ele chamou de materialismo histórico. O materialismo histórico, portanto, é um método científico de análise dos fenômenos sociais baseado nos meios de produção e nas relações sociais delas advindas. Em outras palavras, se quiséssemos estudar fenômenos sociais, como a influência das telenovelas no comportamento do povo, ou a grande liderança do ex-presidente Lula, não seria possível analisando isoladamente estes fenômenos. Mas precisaríamos fazê-lo tendo como base de análise a infraestrutura econômica e as relações sociais decorrentes dela. Para Marx, a sociedade possui uma estrutura econômica que se divide em infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura é tudo que se relaciona direta e indiretamente com a produção de bens materiais. A indústria, a agricultura, as ferramentas utilizadas, os meios de produção.
A superestrutura é tudo que não é infraestrutura, representada pelas ideias, pelos costumes, pelas instituições. Os meios de comunicação, as instituições de ensino e religiosas, o Estado, tudo isso faz parte da superestrutura. Embora a superestrutura objetive oferecer as condições ideológicas, políticas, jurídicas e militares para a manutenção e fortalecimento da classe dominante, as contradições de classe da sociedade refletirão no funcionamento das mesmas. Para Marx, ao surgir o sistema capitalista, surgem as duas classes que passarão a ter interesses contrários e inconciliáveis. A burguesia, detentora dos meios de produção, e a classe operária, detentora da força de trabalho, responsável pelo desenvolvimento do capitalismo e pela produção das riquezas da sociedade. Se para o operário o aumento do valor do salário e as melhorias da sua condição de trabalho e vida são vitais, para o burguês é o pagamento de baixos salários e poucos direitos trabalhistas e sociais que garantirá um maior lucro ou mais-valia. Portanto, o que é bom para um é péssimo para o outro. Isso provocará constantes lutas entre as classes, que poderão ocorrer dentro do próprio sistema capitalista por melhores salários e condições de vida, sem que tenha que modificar o sistema de exploração, ou de uma forma mais radical, através de uma revolução social objetivando acabar com o capitalismo e instituir uma nova sociedade baseada em uma distribuição de riqueza mais justa, o socialismo. No período de surgimento do capitalismo, os salários e condições de vida dos trabalhadores eram terríveis. Além de não possuir nenhuma perspectiva de se aposentar, pois não havia nenhuma instituição previdenciária, as primeiras foram criadas pelos próprios trabalhadores, a jornada de trabalho chegava a 16 horas diárias em condições de trabalho degradantes. O que provocava, evidentemente, muitos acidentes e mortes. Os direitos conhecidos hoje pelos trabalhadores foram frutos de muita luta, passeatas e greves. Muitos trabalhadores foram perseguidos e perderam inclusive a sua vida na luta por seus direitos. Atualmente, a classe dominante em todo o mundo pretende, através de governos neoliberais, retirar direitos conquistados pelos trabalhadores com o argumento de que tais direitos representam um aumento significativo no custo das mercadorias produzidas. A retirada de direitos como férias remuneradas, 13º salário, horas extras remuneradas, redução do horário de almoço, aumento da jornada de trabalho semanal de 44 para 80 horas, como defendeu o presidente da Confederação Nacional da Indústria. Faz parte do objetivo da burguesia, representada no governo do presidente Temer. A reforma trabalhista aprovada no Congresso Nacional e a reforma da Previdência fazem parte do pacote neoliberal que esse governo quer aprovar. Este afronto aos direitos dos trabalhadores, conquistados com muita luta, tem levado os trabalhadores às ruas, em passeatas e na realização de uma greve geral. Constatamos também a postura dos grandes meios de comunicação, posicionando-se favorável à retirada de direitos dos trabalhadores e tentando convencê-los que a reforma trabalhista, que entre outras coisas possibilita que acordos coletivos prevalecerão em relação aos direitos contidos na CLT, é algo positivo e que a CLT está ultrapassada. E é um obstáculo ao crescimento da economia do país. A aprovação da reforma trabalhista representou o fim dos direitos trabalhistas para a grande maioria dos trabalhadores, que não possuem organização sindical ou que são representados por sindicatos frágeis. Os grandes sindicatos, a luta não será para ampliar direitos, mas para manter os direitos que até então estariam garantidos em lei. Com uma economia fragilizada e com um grande exército de desempregados dispostos a aceitar qualquer salário e condições de trabalho, a classe dominante brasileira vai reinar livremente. Algumas pessoas costumam afirmar que as ideias de Marx são ultrapassadas, que o capitalismo atual não é igual ao capitalismo da sua época e que suas ideias não se aplicam mais aos dias atuais. Tire a sua própria conclusão. A riqueza deixou de ser produzida pelos trabalhadores e acumulada pela burguesia? O sistema capitalista continua ou não
produzindo mais concentração de riqueza e desigualdade social no mundo? Os conceitos de estrutura e infraestrutura continuam ou não existindo? Bom, por enquanto vamos ficando por aqui, mas na próxima semana vamos conhecer a história do capitalismo, como ele surgiu e se desenvolveu. Desta forma poderemos entender o seu funcionamento e como ele produz tanta riqueza, mas também tanta miséria social e ambiental. Se você gostou deste vídeo, repasse a seus amigos. Afinal, a consciência política requer informação e ação. Posso contribuir com a informação, mas o que você vai fazer com ela só depende de você. Um grande abraço e até a próxima semana.